Estou gravando também na plataforma OBS. Tá? Então, vamos lá. Agora são 7 horas e 48 minutos. Nós estamos aqui desde as 7 horas e 20 minutos da manhã dessa terça-feira, dia 11 de agosto de 2020, na primeira aula remota da disciplina Física 1, né, de 2020/1. Ok? Bom, vamos começar conversando sobre as plataformas em si e depois nós vamos falar sobre o plano de ensino, que é um plano de ensino que não é muito diferente do que normalmente a gente trabalha durante as aulas, tá? Presenciais. Então, eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalho no presencial com relação ao método de avaliação, ao método que a gente aplica com relação à parte mais burocrática da disciplina. Tá? Com relação ao método de aula, não vai ficar só eu falando aqui, tá? Nós vamos fazer apresentações, nós vamos fazer de slides, enfim, de uma forma diferente. Nós vamos usar algumas TICs, né? Tecnologia de informação e comunicação, para facilitar a interação. Então, isso nós vamos usar. Vou disponibilizar alguns vídeos para vocês, tá? Que vão permitir que vocês possam observar, assistir algumas aulas. As nossas aulas, veja, aula remota não é a mesma coisa que ensino à distância. Então, muita gente está falando, vai virar ensino à distância. Não é. Não é, tá? Por vários motivos, tá? Vamos lá. Uma das diferenças é essa interação. EAD não tem essa interação. EAD são aulas gravadas e as aulas gravadas são disponibilizadas e o aluno vai assistir a aula e vai fazer as atividades que tem que fazer e tal. Aqui não. Aqui na aula remota, né, ela é diferente. A aula remota, ela permite interação. Igual, vocês estão colocando os comentários e nós estamos comentando. Essa interação é uma interação que não existe normalmente na EAD. Tá? A outra questão são as avaliações. As avaliações que são feitas remotamente, no nosso caso, mas também permitem interação. A EAD não necessariamente tem essa interação. A outra coisa é que, como tem interação, as aulas remotas elas podem ser interrompidas para conversar sobre um determinado tema que seja de interesse dos alunos. Nós podemos trabalhar de forma maleável. Tá? Então, a aula remota ela é mais maleável do que a aula no EAD, certo? Então, isso faz com que todos nós sejamos participantes do nosso próprio aprendizado. Não que na EAD não seja, é que na EAD é diferente. Né? Então, aqui não tem nada a ver com EAD, não tem nada a ver. É totalmente diferente. E vocês vão perceber isso pelo método. Né? Eu não vou ter aulas gravadas minhas. As aulas gravadas que nós vamos ter são aulas que eu assisti e considerei importantes para vocês. Então, são aulas que nós vamos disponibilizar para vocês, feitas por outros professores. Tá? Poxa, mas então por que a universidade não adota esse método já? Ao invés de ficar o professor Fred falando, por que já não coloca aulas de outros professores? Tá bom. A questão é a seguinte. Vamos lá, um professor da USP, né, disponibilizou suas aulas de Física 1. Eu vou colocar aqui para vocês assistem e pronto, eu já me dou por satisfeito. É assim que funciona? Não. Por quê? Porque a nossa realidade é completamente diferente. Primeiro, a aula do professor de Física 1 lá da USP foi disponibilizada para qual curso? Para Física? Para Matemática?
para biologia, para computação, para engenharia. Então, isso é importante que a gente saiba. Que as aulas, aqui, nós, professores aqui da UFMT, trabalhamos de olhos em vocês. Então, as nossas aulas são voltadas exclusivamente para vocês. Outras pessoas podem assistir? Podem, não tem problema nenhum, eles podem assistir as aulas nossas gravadas. Porém, essas aulas são voltadas exclusivamente para vocês. Elas são construídas para o público-alvo dos cursos de engenharia do campus de Várzea Grande. Ah, professor, então se você for dar aula, por exemplo, para as engenharias do campus de Cuiabá, sua aula vai ser diferente? Quem já teve aula comigo mais de uma vez, sabe que as minhas aulas não são iguais de um ano para o outro. Há mudanças profundas de uma turma para outra. Isso acontece por quê? Isso acontece diante da realidade de vocês, isso acontece diante da demanda, aquilo que vocês desejam, que vocês solicitam. Isso pode mudar. As turmas são diferentes, são outras pessoas, muitas das vezes com outras culturas, e isso é respeitado. Então, o respeito à cultura de vocês faz com que as aulas sejam diferentes. Então, um professor da USP ele pode deixar uma aula disponibilizada, mas não necessariamente essa aula ela vai ser útil no ponto de vista de toda a amplidão do que vocês necessitam, certo? Então, não é voltada exclusivamente para vocês. Tá? A EAD, por um lado, é assim. É uma aula gravada que todos os alunos têm acesso, não importa onde eles estejam. Nós, nas universidades federais, adotamos da seguinte forma. As aulas da UFMT EAD, pela UAB, são aulas da EAD para a UAB, para o público do estado de Mato Grosso. As aulas da UFG, por exemplo, da UFG de EAD, são aulas gravadas para o público da região que a UFG atende. Então, elas são exclusivas para o público da região. Tá? Então, ela é mais ampla. Essa é outra diferença. As aulas nossas são voltadas exclusivamente para vocês. Tá? Então, esse é o ponto. Bom, a questão de conexão. Vocês podem fazer as perguntas aqui, tá, gente? As colocações que vocês queiram, tá? Senão eu vou começar a falar aqui, não vou parar mais, daqui a pouco vocês... Né? Eu vou ter que comprar... Vou ter que ir lá na farmácia comprar saliva artificial. Eu falo, viu, cara? Nossa senhora, falo muito. A água, vocês também. Bom, conexão. Café. Diz que físico não funciona sem café. Físico, engenheiro, matemático, né? Não funciona sem café, né? Tá aqui, né? 2 dedinhos. 2 dedos de café. Bom, e a garrafa não veio hoje. Não trouxe. Mas o tempo todo tomando café. Não muito também, né? Porque senão, Ave Maria, né? Importante. Vamos lá. Conexão. As nossas conexões no Brasil, elas não são conexões adequadas para esse tipo de interação que nós estamos tendo aqui. Então, em várias oportunidades, nós já percebemos isso. Então, agora, com a pandemia da Covid-19, né, a quantidade de pessoas conectadas o tempo todo aumentou drasticamente. Isso faz com que nossas conexões se tornem muito demandadas e faz com que a gente possa ter perda de dados, né? Muitas perdas de dados. Então,
Isso vai acontecer? Vai. A questão não é se vai acontecer, a questão é quando vai acontecer. Então, vai acontecer? Vai. Se não acontecer, maravilha. Mas acontece, tá? Já tivemos várias experiências com relação a isso, vários testes que foram feitos. Bom, professor, minha conexão caiu. O que eu faço? Primeira coisa, não se preocupe, tá? Jamais. Professor, mas eu quero estar presente, eu quero participar da sua aula, tal. Infelizmente, a conexão é um limitador dessa participação. Existem outras formas de participação. Professor, perdi sua aula. O que eu faço? Tá? Professor, minha conexão caiu. Professor, eu não tenho conexão, então eu só posso fazer o download da aula e assistir depois. Então, quer dizer, todos esses fatores, eles são considerados. Então, quando nós formos disponibilizar uma aula, nós vamos ter todo esse cuidado. Gravamos a aula, deixamos no canal à disposição de todos aqueles que porventura não assistiram, não puderam assistir, tiveram problemas de conexão, enfim, né? Tiveram algum problema para assistir a aula. E então a primeira coisa é, não se preocupe. O que vai acontecer? Você vai ficar com falta, vai perder conteúdo? Não. A aula vai ficar à disposição. Ficando à disposição, você pode assistir em qualquer tempo e aí você pode entrar em contato comigo, né? Eu deixei meu WhatsApp aqui, tá? Seria muito interessante que vocês criassem um grupo do WhatsApp, embora não seja oficial. Nesse grupo vocês podem sim entrar em contato comigo, tá? De preferência no grupo. No grupo. Por quê? Porque a dúvida de um pode ser a dúvida de vários. Se vocês não conseguirem entrar em contato, desculpa. Se for um assunto mais delicado, vocês podem também entrar em contato comigo, né, no privativo. Né? Então, vocês entram em contato comigo no privativo, uma questão mais delicada, uma questão mais pessoal, e eu vou responder vocês. Certo? Final de semana eu demoro um pouco mais, mas eu... já tem um grupo? Existe um grupo? O duro é que as políticas do grupo, né, vão ser as de vocês aí, né? Mas não tem problema não. Já está em um, né, Bruno? Tá. Então, vamos ver se todo mundo está nesse grupo, né? Se há possibilidade, né, de eu entrar e no final da disciplina vocês dão um peteleco em mim e eu saio do grupo, tá? Opa, maravilha. Compartilha mesmo. Então, vamos ver esse grupo. Então, nós vamos ter o WhatsApp para poder conversar. Então, você assiste a aula. Se você não conseguiu acompanhar por problema de conexão, algum problema, enfim, não assistiu porque não acordou, tá? Entre em contato comigo e nós vamos tirar as dúvidas, nós vamos conversar. Mas primeiro assista a aula. Veja se a aula está disponível. Se a aula estiver disponível, assista a aula e aí então entre em contato comigo. Anote os pontos de dúvidas, tá? Né? Então tem isso. Ok? Com relação à conexão, eu preciso que todos vocês estejam muito, mas muito mesmo, tranquilos com relação à conexão. Aqui o que importa é a eficiência de vocês. E eu vou precisar disso, tá? Da eficiência de vocês. Bom, o que mais que nós vamos conversar? Eu já vou liberar para vocês. Deixa eu só ver uma situação aqui. Cadê? Configurações. Eu deixei o... pop-up... opa, perdão, liguei tudo aqui. Peraí, alerta de áudio, alerta de pop-up, alerta de áudio, alertas, tá. Eu deixei todos os alertas, né, quando começamos as aulas. Tá? E agora eu tenho que tirar, porque senão fica pip, pip, toda hora, né? Vocês não devem ouvir, mas eu estou ouvindo aqui o tempo todo, né? Porque cada comentário e tal. Eu deixei isso no início, né, para saber quem estava entrando, tudo. Agora não, agora a gente já está numa outra fase, né, dessa aula.
Bom, tá. Então, com relação à conexão, com relação às aulas, né, remotas, que não são aulas EAD de forma alguma, são aulas voltadas para vocês, e vocês vão ver bastante isso, né, no decorrer da disciplina. Nada impede que vocês assistam aulas em outros canais, tá? Mas tomando cuidado de verificar apenas os conceitos, tá? Não, ok? É importante isso. Bom, já disponibilizaram, o Lucas já disponibilizou o link para o grupo, tá? Então, quem não está no grupo de Física 1, é isso, né, Lucas? Grupo de Física 1, é isso? Ou é um grupo mais amplo? Porque eu estou entrando aqui, cara, eu sou... Ah, então tá bom. É um grupo de Física 1, tá? Eu estou fazendo uma propaganda aqui, aí ele fala, não, professor, é um grupo de, sei lá, DCE, né, cara? Aí eu vou falar, pô, o que o professor está fazendo aqui no DCE, né? Então, eu nunca fiz parte do DCE, gente. Você acredita? Verdade. Nunca fiz parte. Eu estudei na USP, em São Paulo, e na época que eu estudei foi a época da liberação das carteirinhas, né, do DCE, né, carteira de estudante, para meia entrada, que agora estão querendo tirar, né? Então, aí a gente era do centro acadêmico, da física, Cefisma. E a gente foi contra essa decisão do DCE, né? Na verdade, a gente foi contra uma decisão da Uni e o DCE apoiou nessa ocasião a Uni. Era a época do Lindbergh Farias, né? O Lindbergh Farias era o presidente da Uni na época, que agora era senador, agora não sei o que é. Acho que não é nada agora, né? É nada é bom, né? Não, ele é alguma coisa, mas eu não sei o que ele é. Né? E como eles queriam monopolizar, eles queriam que só as carteirinhas da Uni fossem validadas para meia entrada. E o Cefisma e outros centros acadêmicos da USP, né, o da Poli, da biologia, da psicologia, história, não queriam. Falaram, não tem que ter monopólio. Qualquer documento que prove que você seja estudante, ele tem que ser válido para as aulas. Para as aulas, é que eu estou olhando outra coisa aqui junto. Ele tem que ser válido. Não pode ser somente o. Não pode ser somente o da Uni. Né? E nós fomos contra. E aí teve uma briga ferrenha lá na USP. Era um grupo de alunos a favor da Uni, outro grupo contra a Uni, né? E nós fomos contra e na época nós ganhamos. Na cidade de São Paulo, qualquer documento que comprovasse que você era estudante valia para meia entrada. E nos teatros municipais, né, não só era isso, como a entrada era um valor irrisório, então às vezes até gratuito. Então concertos, por exemplo, né, no Teatro Municipal, que é maravilhoso, é magnífico, que custava, sei lá, vou falar valores de hoje, R$ 500, o estudante entrava de graça, né, bastava apresentar um comprovante. Né? E isso foi um ganho nosso na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Lesp, né, contra a Uni, contra o DCE, para não ter monopólio. Né? Depois isso se estendeu, né, porque outros estados também tiveram essa briga, o FRJ, o FMG, enfim, tantos outros tiveram essa briga, né, e ganhou. Né? Então, por isso que hoje vocês podem usar qualquer documento que comprove que vocês são estudantes para entrar no cinema, teatro, enfim. Tá? Então foi uma briga bem interessante, né? E hoje estão querendo tirar. Mas é por isso que eu, né, nunca fui do DCE. Né? Bom, mas não sou contra. Né? Eu vejo como extremamente importante. É porque assim,
Não é porque é o DCE que a gente é obrigado a entrar, não é porque é o centro acadêmico que a gente é obrigado a entrar. O que acontece é que a gente precisa ver qual é o nosso perfil. Dependendo do nosso perfil, a gente vai para um, para outro, para outro, para outro. Né? Mas é importante a política acadêmica. Né? Isso é muito importante. Tá? Enfim, e outra coisa, eu vejo que aqui nós temos em torno de 35 estudantes. Eu tenho que ver também, conversar com os representantes de vocês nos colegiados para ver se algum aluno foi impedido de fazer a matrícula e qual o motivo, tá? Se foi limitada a quantidade de vagas ou não. Eu pedi para que abrisse, eu falei, não, pode colocar aluno aqui, né? Não sei se teve alguma questão técnica, né, ou o que foi, né? Não tem essa resposta, mas seria interessante vocês conversarem com os representantes de vocês para ver se todos os alunos tiveram acesso à matrícula e puderam fazer. Os que não conseguiram, qual o motivo? Tá? Eu vou usar uma palavra aqui que eu não gosto, mas que eu vejo que muitos de vocês usam. Né? Essa disciplina é exclusiva para repetentes. Mentira. Ah, tá. Só os que fizeram matrícula no início do ano. Tá. Divulga para nós, por favor. Todos vocês. Divulga. Porque vai ter como fala, o ajuste do coordenador. E aí, no ajuste do coordenador, o coordenador pode... Ah, você fez agora, Giovana? Certo. Tá. Bom, então precisamos ver isso, porque assim, eu não queria que ninguém fosse impedido de fazer essa disciplina, tá? Isso é muito interessante, que todos que quiserem façam essa disciplina, até para adiantar, né? Perfeito. Bom, esqueci. Bom, outra coisa. Eu preciso muito que vocês conversem, e vocês podem conversar lá no grupo do WhatsApp, não precisa ser agora, tal. As nossas aulas serão às terças e quintas, às 7h30 da manhã. Tá? Se vocês quiserem fazer um outro, é muito cedo, professor, não sei o que, a gente vai ter pouca disciplina, tal. Veja um horário para nós. Eu só não posso, tá? Eu não posso às terças-feiras à tarde, porque eu tenho aula na pós, eu ministro aula na pós-graduação também, e isso já está acontecendo, vai acontecer até o dia 6 de outubro. A partir do dia 6 de outubro, eu terei as terças-feiras liberadas também, e aí a gente pode migrar, não tem problema nenhum a gente migrar a qualquer tempo. A gente pode definir um horário para agora e a gente pode mudar durante as nossas aulas. Então, vamos lá. Eu não posso, vou escrever para ficar bem claro, tá? Não posso terças à tarde, segundas e terças à noite, tá? Então eu não posso, tá? Agora os horários vocês é que vem, vocês vão ver, né? Porque se vocês falarem muito cedo, a gente pode... Beleza, cara. Olha, beleza, vocês sabem. Eu acordo, eu tô aqui, entendeu? Então, se vocês falarem, não, quero aula às 7h30 da manhã. Tranquilo. Bom, então, podem definir outros horários, né? Desde que o professor possa, né? Porque senão vocês vão fazer um horário aí que, professor, não pode, não sei o quê. Tá? Então, vocês podem definir lá no grupo do WhatsApp, fiquem à vontade. Bom, eu vou liberar também para vocês agora Opa, cadê? Eu vou abrir para vocês o plano de ensino, tá? Bom, cadê o FMT? Graduação. Disciplinas. Física 1. Flex, né? Como dizem, né? Flex. Primeiro eu vou disponibilizar
o plano de ensino. Depois disponibilizo o guia de estudo para a gente poder conversar. Hoje a aula vai ser isso, viu, gente? Vou apresentar como vai ser a disciplina. É extremamente importante que vocês peçam para os professores apresentar para vocês os planos de ensino. A primeira aula é para o plano de ensino. Esse plano de ensino ainda não está aprovado no colegiado, mas o que a gente decidir aqui, nós vamos decidir, tá? É questão de acordos entre nós. Uma coisa que eu acho muito importante é a confiança estabelecida entre nós. O que nós conversarmos aqui, e é muito importante que as aulas sejam gravadas, tá? O que nós conversarmos aqui precisa ser cumprido. Então nós vamos cumprir o que nós conversarmos aqui, tá certo? Isso é importante. Então, se nós conversarmos algo sobre avaliações, por exemplo, nós vamos manter aquele método de avaliação, tá? E lembrando que o método de avaliação ele é compatível com as resoluções. Então, nós vamos, respeitando as resoluções, nós vamos apresentar uma forma de avaliação que também seja interessante para vocês. Bom, vamos lá. Depois eu falo sobre avaliação. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Tá? Cadê? Compartilhar sua tela. Tá. Vai compartilhar. Minha boca seca. Eu e minha filha, cara, temos que usar esse negócio aqui. É protetor labial, mas tem algumas substâncias aqui que ajudam para a boca seca, para os lábios secos, né? Professor, lábio seco é sinal de... não quero nem saber. Esse negócio de... Bom, eu não preciso aparecer, vamos deixar pequenininho aqui, tá? Esperar um pouquinho. Se alguém não estiver vendo a tela do plano de ensino, me avise. Tá? Se alguém não estiver vendo. Quem estiver vendo não precisa falar nada, mas quem não estiver vendo, me avisa. Ok, então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão observar é que vocês vão observar que essa disciplina está no curso de Engenharia de Transportes. Aí vocês falam assim, mas eu não sou da Engenharia de Transportes, eu sou da Engenharia Química. É que essa disciplina é administrada pela Coordenação de Engenharia de Transportes. Tá? Só isso, todos os alunos eles fazem a matrícula nessa disciplina administrada pela Engenharia de Transportes. Poderia ser por outra, mas é pela Engenharia de Transportes, tá? A nossa turma é a VT4, que foi criada exclusivamente para flexibilização. Flex, né? Acho legal esse nome. Bom, essa carga horária prática que nós estamos vendo aqui, ela pode ser de laboratório, pode ser aula de exercícios, pode ser aulas de simulações, tá? Então ela pode ser de várias formas. Tá? Vocês vão ver que aqui está o status em homologação, é porque o colegiado ainda não homologou, só isso, tá? Então eles precisam homologar. Já foram feitas as modificações necessárias e isso já foi, já está para homologar já. Então, provavelmente nas próximas semanas deve ser homologado. Aqui nós vamos ver a ementa da disciplina, não vou comentar agora. Tá, justificativa também não, objetivo geral, cadê? Aqui, ó.
Bom, objetivo geral é importante a gente parar um pouquinho, tá? Porque o objetivo geral é o que nós esperamos dos estudantes. Tá? Então, nós esperamos que vocês compreendam a base da mecânica geral. É isso que nós esperamos. Tá? Então, nós vamos ver nessa disciplina, basicamente, são duas bases fundamentais. A base de Newton, que são as leis de Newton, as leis de movimento de Newton e as leis de conservação de energia. Então, essas duas são as bases dessa disciplina. E aí, tudo aquilo que nós fomos vendo sobre forças, trabalho, energia cinética, está tudo dentro dessas duas estruturas. Bom, nós teremos aqui, nós separamos o conteúdo em três. Tá? Então, nós temos três unidades: as leis de movimento, as leis de conservação e a dinâmica de rotação. Então, são as três unidades que nós vamos falar daqui a pouquinho. Bom, a metodologia. Metodologia é importante, nós já conversamos um pouco sobre isso, mas nós vamos usar os recursos educacionais disponibilizados pela tecnologia, por meio de tecnologia, para que vocês possam ter acesso ao ensino e desenvolvam suas habilidades, desenvolvam seus conceitos com relação à física básica. Tá? Aqui também está dizendo na metodologia, veja só, as aulas serão realizadas de forma síncrona, ou seja, como vocês estão aqui acompanhando a aula e nós estamos aqui trabalhando juntos, tá? Ao mesmo tempo. Então, isso nós estamos trabalhando de forma síncrona, porém gravadas para que os alunos possam ter acesso posteriormente. Percebemos? Então, vão ser gravados, o aluno que não acompanhou vai poder acompanhar depois. Se você quiser assistir novamente essa aula, pode assistir novamente depois, certo? As referências bibliográficas que nós utilizamos são um livro que todo mundo adora, né? Os engenheiros, nossa, cara, os engenheiros querem carregar o livro, levar para casa, tal, que é o Moisés, né? O Moisés no Sensweig, né? Que essa obra aqui, em português, eu diria que é a obra mais importante, né, da física básica. Tá? E tem um carinho todo especial pelo Moisés Sensweig, por isso por tudo que ele faz pela ciência no Brasil, mas também por ter disponibilizado essa obra tão importante para todos nós. Tá? Eu tenho um livro dele manuscrito, cara, você acredita? Escrito à mão, com a dedicatória dele. Professor, que vaidade. Gente, a minha vaidade é essa. Tem um livro, uma dedicatória dele, escrito à mão. Vocês acreditam? Volume 1 e volume 2, escrito à mão. Exatamente o que muitos têm, que tem na livraria, por aí, editado, com letrinha e tal. Eu tenho, só que escrito à mão. Tá? As outras obras podem ser Sears, Halliday, e aí as complementares, Tipler, Alonso e Finn, Chaves Sampaio, Serway, que é muito usado pela engenharia, o Cutnell, enfim, são essas as referências que nós temos. Quem gostar do Tipler, fica com o Tipler, quem gostar do Halliday, fica com o Halliday, quem gostar do Moisés, fica com o Moisés. Bom, minha opinião sobre isso. Vocês já perceberam que eu tenho uma predileção pelo livro do Moisés no Sensweig. Porém, cabe aqui uma orientação para vocês. O livro do Moisés no Sensweig, ele é muito, mas muito teórico. Ele traz conceitos. A ideia do Moisés é conceito. Então ele traz os conceitos de forma bem detalhada e com muita matemática. Muita matemática. Tá? Pode ser que vocês tenham dificuldades na compreensão dos conceitos por meio do Moisés no Sensweig. Isso não é incomum, isso é muito comum. Ah, eu sou burro. Não tem nada a ver, é porque a linguagem do Moisés é realmente muito avançada, é muito aprofundada, porém, é
altamente aconselhável que você estude por um livro que seja de alto nível. Tá? Professor, eu estou lendo aqui o livro de Moisés, mas não estou compreendendo, professor. O que eu faço? Tal. Então, aí você vai pegar o livro do Sears, do Tipler, Alonso Finn. Então, você vai pegar esses livros como uma base de estudo também. Por que eu não posso pegar direto o livro do Tipler, do Sears, Alonso Finn? Porque esses livros, eles são mais técnicos. Então, eles apresentam um conceito e apresentam os exercícios. Então, conceito, exercício, conceito, exercício, conceito, exercício. Então, o método que ele trabalha é um método cognitivo bastante arcaico, que é o método do estímulo-resposta. Tá? Então, ele não trabalha com o raciocínio lógico, o raciocínio trazendo para o campo emocional, ele não trabalha com isso. Então, esses livros eles são estímulo-resposta, que é praticamente o que sobrevive, né, no campo das exatas. Tá? Embora no campo das exatas a gente possa ter outras formas de aprendizagem, e aí essa proposta que nós fazemos aqui. No Sensweig, então, Moisés ele trabalha mais com conceitos, então de forma mais que você pode aprender os conceitos por meio da leitura e estudo aprofundado do livro do Moisés. Tipler, Sears, Alonso Finn, Cutnell, etc. Trabalham de forma técnica e estímulo-resposta. Tá certo? Então, são duas formas diferentes de estudar os mesmos temas. Posso fazer isso, professor? Perfeitamente. Professor, posso estudar só pelo Tipler, só pelo Sears? Pode, gente, não tem problema nenhum. Se é a forma que você mais compreende o conceito, melhor. Não, professor, eu só estudo para passar na disciplina. Também, pode ser, embora não seja o ideal, né? Mas pode ser? Pode ser. Só que toma cuidado, tá? Porque se você não souber interpretar, só souber resolver exercícios, né? Você pode ter dificuldades, né, muito grandes, né, no seu curso, né, nessa disciplina não. Tá? E tem o Halliday, professor, que está aqui até na bibliografia básica. Tal. Você que coloca? Não, isso está na ementa lá no projeto de curso. O projeto de curso de vocês estabelece as referências básicas e as referências complementares. Tá? As complementares, nós professores podemos encorpar ela, né, colocar mais coisa e tal. As básicas não. Então, as básicas, Halliday, gente, não conseguiu aprender pelo Nussensweig, vai pro Tipler, Sears, Cutnell, etc. Alonso Finn. Não conseguiu aprender por esses, vai pro Halliday. O Halliday seria um intermediário entre o ensino médio e o ensino superior. Tá? Então, seria um intermediário. Vai para o Halliday. O Halliday, há conceitos que ele apresenta com mais profundidade, mas normalmente ele é mais superficial. Professor, se eu estudar só pelo Halliday, eu vou conseguir dar sequência? Assim, ali você pode, é mais arriscado. É mais arriscado. Eu não aconselho você estudar só pelo Halliday, não. Tá? Não precisa estudar só pelo Moisés, mas eu digo para vocês, avança um pouco. Não compreendeu? Retorna para o Halliday e, se for necessário, retorna para os livros lá do ensino médio. Tá? Não, isso não é vergonha nenhuma, gente. A base vai ser construída dessa forma. Tá? Bom, informações adicionais eu não tenho nenhuma. Eu vou parar de compartilhar com vocês aqui o plano de ensino, mas sem antes falar um pouquinho sobre a avaliação. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Alguma dúvida com relação ao plano de ensino até aqui? Agora nós vamos falar da avaliação. É interessante porque a gente faz uma pesquisa, né, no meio e no final da disciplina. Depois eu vou até apresentar uma para vocês,
que a gente já fez nos anos anteriores, e muitos alunos colocam, né, que eu não apresentou o plano de ensino? Não. Gente, a primeira aula é o plano de ensino, né? Então a pessoa não acompanhou, não foi na primeira aula e disse que eu não apresentei porque ela não foi. Não, tá aqui, tá apresentado, né? O plano de ensino. Mas tudo bem. Vamos lá então. A avaliação. Vai ser feita uma avaliação ao final de cada unidade. Ao final da unidade 1 nós vamos ter uma avaliação, ao final da unidade 2 outra avaliação e ao final da unidade 3 outra avaliação. 3 avaliações, notas de 0 a 10, soma, divide por 3, média aritmética simples, deu 5, para cima, passou. 5, aliás, se for menor do que 5, não vai fazer novamente. E aqui entra o ponto que eu disse. Essa turma é de repetentes? Não. Não é. Não é. Não é. Decisivamente não é. Tá? Professor, eu fui reprovado em Física 1. Não foi. De forma alguma. Você não foi reprovado. Vamos entender essas palavras, tá? A questão de ser reprovado ou de ser repetente. Repetente é quando você faz a mesma coisa novamente. Não é esse o caso. Ninguém vai fazer a mesma coisa novamente. Vocês vão fazer com outra disposição. Vocês estão aqui para fazer essa disciplina, para dar continuidade a essa disciplina. Terminou o semestre, vocês não estavam prontos ainda para dar sequência, então agora vocês vão continuar. O que vocês aprenderam não é desprezado, não vai ficar para trás, não. O que vocês aprenderam vem com vocês. Então vocês não são repetentes. Vocês são reprovados? Gente, não são. Vocês continuam no curso de engenharia. Se vocês continuam no curso de engenharia, é porque vocês não são reprovados. E mesmo que não continuassem, mesmo que vocês tivessem abandonado o curso para fazer outra coisa, não importa, vocês nunca serão reprovados. Reprovados não. Reprovado é uma palavra muito forte. Não, professor, eu fui reprovado em Física 1. Não diga isso. Tanto é que você está aqui agora. Se você falar que é reprovado em Física 1 porque você continua fazendo essa disciplina, eu estou há 20 anos, 25 anos fazendo Física 1. E aí? Então eu sou reprovado? Eu não me considero reprovado. Pelo contrário. Os conceitos de Física 1, eu adoro, cara. Adoro mecânica clássica. Nossa senhora, se eu pudesse, eu passava a minha vida estudando mecânica clássica. Adoro mecânica clássica. Porém, então o que nós estamos fazendo aqui, professor? Eu já considero que todos vocês têm 10. Tá? Então, eu já considero isso. Então, para você não ter um 10, você vai ter que se esforçar. Perceberam a diferença? Veja, eu já parto que todos vocês, todos os matriculados, estão com 10 nessa disciplina. E aí você precisa se esforçar para não ter 10. Qual vai ser seu esforço? Não estudar. Professor, não estudar não é um esforço. Pelo contrário, não estudar é um comodismo. Tá, vamos lá. Não estudar é um esforço para que você não siga adiante. Você precisa se esforçar para não evoluir. Evoluir faz parte da nossa natureza. Aí nós vamos chamar Charles Darwin. Chama Charles Darwin para cá. Ele vai falar isso, que nós evoluímos. Essa é da nossa natureza. Se a nossa natureza é evoluir, então por que eu não estou evoluindo? Nós não estamos evoluindo? Claro que estamos. Então, se nós estamos evoluindo,
eu tenho em mente que todos vocês têm 10. E para não ter 10, vocês precisam se esforçar, porque ter 10 é o natural de todos nós. Natural. Eu não estou dizendo que é comum e nem que é normal. Estou dizendo que é natural. Tá certo? Por quê? O que nos alimenta é o conhecimento que a gente adquire. Se nós estamos numa fase sem adquirir conhecimento, nós estamos indo contra a natureza. E ir contra a natureza exige esforços. Tá claro essa ideia? Então, vamos lá. Para que vocês possam se sentir tranquilos, põe na mente que não é natural que você não tire 10. O natural é que você tire 10. Se você não tirar 10 é porque você não está se esforçando para tirar 10. Ou melhor, você está se esforçando para não tirar 10. Por isso que eu parto do 10. Estou lá em cima, parto do 10. Professor, então suas aulas são mamão com açúcar, queijo e uma rapadura? Isso não é verdade. As aulas vão ser de alto nível e à medida que vocês têm dificuldade, vocês vão perguntando e aí eu vou trabalhando esses conceitos para que todos vocês possam ir num nível bastante alto. Então nós vamos trabalhar esses conceitos para que vocês todos cheguem nesse nível alto que faz parte da nossa evolução natural. Né? Então todos vocês vão ter as mesmas oportunidades. Eu preciso de um documento para comprovar que vocês estão aptos. Tá? E nesse documento eu vou atribuir uma nota de 0 a 10. Então o que significa isso? Significa que você tirou 7 nessa avaliação. Se você tirou 7 nessa avaliação, você fez todo o possível, você foi a favor da sua natureza e fez todo o possível, tudo aquilo que estava à sua mão, tudo aquilo que estava ao seu alcance, você fez o máximo que você pôde, então você é um aluno 10. Porque, professor, eu tirei 7. Sim, você tirou 7 porque a avaliação que eu apresento é uma avaliação na média. Tá? Na média. Então, se você tirou 7, certo? É porque, na minha concepção, você precisa, você pode chegar até o 10. Então, significa que você vai chegar no 10 nessa avaliação? Não. Mas significa que você vai chegar uma hora. Você tirou 7? Então, você vai precisar de um pouco mais de tempo para chegar no 10. Não chegou agora, mas vai chegar. Professor, eu fui aprovado nessa disciplina com 5. Foi aprovado. Significa que você pode chegar no 10. Então, a nota que eu atribuo é uma nota burocrática. A nota que você de fato tem é você que vai poder dizer. Você vai poder dizer se você se esforçou o suficiente, estudou o suficiente, melhor dizendo, para poder tirar 10. Se não tirou, foi uma consequência ou natural, por conta daquilo que você traz na sua bagagem cognitiva, ou porque houve algum obstáculo no caminho. Quais são esses obstáculos? Brigou com a namorada, com o namorado, teve um problema familiar, tá? Enfim, são várias situações que ocorrem na nossa vida que podem justificar, às vezes, que nós não estejamos bem naquela avaliação. Então, tá? Outra coisa que eu faço no presencial e que aqui também nós vamos fazer, principalmente, as provas as avaliações vão ficar disponíveis para vocês, tá? No momento que durante um tempo. Por quê? Porque nem todo mundo está pronto para fazer a avaliação naquele momento. Então vamos supor que eu coloque das 7 às 9, das 7h30 às 9h30 para você fazer a avaliação. Mas você acordou com uma dor de cabeça tão grande, não importa os motivos. Né? Ontem eu passei da conta aqui, tô com uma feijoada à meia-noite e acordei mal. Não importa o motivo. Não acordou bem?
Se você não está bem fisicamente, você não estará bem para fazer uma avaliação, certo? Professor, mas você tem que nos preparar para os concursos. Não, eu não tenho que preparar vocês para concurso, não. Eu tenho que, a minha obrigação com vocês, como servidor público federal, é prepará-los para a vida em sociedade como engenheiros. Essa é a minha obrigação. Tá? Eu não sou fiscal e eu não sou preparador de cursinho. Com todo respeito, mas eles fazem o trabalho deles. Aqui nós trabalhamos com os conceitos para que vocês sejam não engenheiros, mas para que vocês sejam os melhores engenheiros que vocês quiserem ser. É assim que nós trabalhamos, tá? Então, nós não... Gente, pelo amor de Deus, se um dia vocês abaixarem a cabeça para qualquer aluno de qualquer instituição do mundo, eu paro minha carreira. Troco de emprego, vou para outro lugar. Não é admissível que um aluno meu abaixe a cabeça para outra pessoa. É olho no olho, cara. Se for concorrente, é olho no olho do concorrente. Se for colega de trabalho, é olho no olho, porque vocês vão sair daqui muito bem preparados. Vocês vão sair desse curso, gente, preparados para enfrentar o que quer que seja. E eu trabalho, e não só eu, mas todo grupo de professores trabalha para isso, para que vocês saiam os melhores engenheiros que vocês puderem ser, tá certo? Então, avaliação, fiquem tranquilos, as avaliações não serão mais com uma dificuldade maior do que aquilo que a gente trabalha em sala, não serão. Se for, reclame. E se for, reclame. Fale para mim, professor, essa prova sua está muito além do que você trabalhou em sala de aula. Eu vou rever. Eu revejo. Se você conseguir justificar, eu revejo. Aliás, é importante a gente parar aqui um pouco. Se tiver qualquer coisa nas nossas relações que possa te prejudicar, me avise. Converse comigo, nós vamos rever. Professor, eu não quero conversar com você, quero fazer um processo. Beleza, converse comigo e eu te ajudo a fazer um processo. Professor, o processo é contra você. Não tem problema, gente. Se você está fazendo um processo contra mim, você tem uma justificativa. Eu não vou te negar o direito de fazer um processo. Ainda que seja contra mim, eu posso te ajudar também a protocolar e tal. Certo? Então é muito simples, não tem segredo. Professor, por que você ajudaria alguém a fazer um processo contra você? Porque ou eu não devo nada, ou eu tenho que assumir minhas responsabilidades quando eu errar. É isso. Então, por isso só nós vamos trabalhar dessa forma. Tá? Perguntas sobre avaliação? Professor, sua avaliação é com questões para escrever? Depende, pode ter. Gente, eu já inventei moda, mas não vai ter pegadinha. Professor, essa questão aqui está muito fácil, tem pegadinha. Não tem pegadinha. Se for fácil, é fácil. Se você souber responder de pronto, é porque é aquilo mesmo. Então, tá. Pensa um pouquinho, reflete, veja se é aquilo mesmo. Se for, é. Alguma manifestação sobre avaliação? Vocês já dormiram ou não? Já estão dormindo aí? Ativo e operante? Opa, então tá certo. Beleza, gente. É isso aí. Tranquilo. Beleza. Eu vou interromper então o compartilhamento do plano de ensino. O plano de ensino está à disposição de todos vocês. Esse plano de ensino que foi mostrado aqui está à disposição de vocês lá no AVA, com algumas pequenas modificações
porque nós incluímos resoluções, incluímos algumas justificativas, tal, mas no básico ele é isso mesmo, tá? Eu vou compartilhar com vocês agora o guia de estudos. Tá? Não vou ficar falando tanto assim não, a gente já está acabando já, tá? Deixa eu passar para cá. Compartilhar a sua tela. Tá, vou esperar um pouquinho para que vocês possam ter acesso. Lembrando a todos os que não estavam aqui antes, certo? Que se quiserem falar alguma coisa que não queiram que seja gravado, me avisem. Me avisem, eu paro, interrompo a gravação, vocês falam, a gente comenta, a gente dialoga e depois, quando for o caso, a gente fala para vocês. Nós vamos reiniciar a gravação, tá bom? Não quero que vocês fiquem constrangidos, né, a falar às vezes alguma coisa que vocês não queiram que seja gravado. Tá? Ok. Então, vamos lá. Aqui tem algumas questões que são praticamente as mesmas que estão no plano de ensino, com algumas pequenas diferenças, e é essas pequenas diferenças que eu quero mostrar para todos, tá? A unidade 1, tá? Ela vai começar no dia 10 de agosto, ela tem 26 horas, tá? 13 dias, portanto, e a unidade 3, ela acaba no dia 14 de dezembro. Então, a finalização dessa disciplina está prevista para o dia 16 de dezembro. Aí você fala assim, professor, mas a unidade 1 está prevista para 10 de agosto. Hoje é dia 11. Sim, é porque como a gente não sabia ainda o horário, então o guia de estudos nós fizemos segunda e quarta. Tá? Mas vai ser terça e quinta, mas vai ter algumas pequenas diferenças por conta de feriados, alguma coisa assim, mas no geral esses horários vão ser mantidos, não vai ter grandes modificações não, tá? Então, no guia de estudos, vocês vão encontrar um cronograma de aulas, tá? O cronograma de aulas, ele vai apresentar dia a dia o que nós vamos trabalhar, dia a dia. É claro que isso é uma previsão, isso não vai ser dessa forma. Eu já falo de antemão para vocês que não vai ser assim. Por quê? Porque muda de acordo com a demanda, de acordo com o pensamento, de acordo com a ideia de vocês, isso vai mudar. Nós podemos seguir para outro rumo, mas cumprindo a ementa, tá certo? Podemos então trabalhar de forma invertida? Por exemplo, eu apresentei aqui vetores em 2 e 3 dimensões. Pode ser diferente? Pode. Pode ser que vocês já saibam tudo de vetores. Já saibam tanto de vetores. Ah, professor, vetor para nós é tranquilo isso aí. E aí vocês me avisem. Professor, vetores, nós estamos ok. O que eu vou fazer? Passar direto. Isso aí a gente não vai nem ver. Passa para frente. Então a gente pula vetores e vai para a cinemática unidimensional, trabalhando os conceitos. Perceberam? Não, professor. É o contrário. Nós não sabemos nada de vetores, não sabemos absolutamente nada de vetores. E nós vamos precisar de mais aulas. Então aí o que vai acontecer? Essa aula do dia 17, vetores em 2 e 3 dimensões, nós vamos ampliá-la. Então ela não vai ser uma aula só, mas vão ser 2, 3, 4, quantas forem necessárias. O que vai acontecer? Então, esse cronograma também vai ser modificado. É só para dar um exemplo, tá certo? Então, aqui vocês vão encontrar no cronograma, passo a passo, como vai ser o nosso dia a dia. Então, por exemplo,
aqui vocês estão vendo a apresentação do método de ensino e do plano de ensino e aspectos gerais e históricos da mecânica clássica. Nós nem começamos a falar sobre aspectos gerais e históricos da mecânica clássica, porque nós estávamos conversando sobre outras coisas que são relevantes que a gente conversa no primeiro dia de aula. Toda aula, pode ser física 4, não importa. Toda aula precisa ter essa apresentação no primeiro dia para que vocês saibam como o jogo vai ser jogado, né? Quais são as regras. Então, tá aqui. Tá? Então, o cronograma de aulas é apresentado dessa forma, tá? E vocês, mais uma vez, é segunda e quarta, mas muda ali para terça e quinta. Eu vou mudar ali também para apresentar para vocês, disponibilizar para vocês. E aí vocês vão acompanhando, tá? Professor, nós estamos muito atrasados, o que nós vamos fazer, tal. É melhor que vocês aprendam com profundidade alguns temas do que a gente aborde toda a ementa e vocês não aprendam nada. Então nós vamos trabalhar de tal forma que vocês se aprofundem nos temas. Bom, o que nós precisamos para que vocês trabalhem nessa disciplina? Disponibilidade de 4 horas semanais para as aulas. Professor, mas eu não posso estar presente na aula. Não está falando que você esteja presente. Está dizendo que você tem a disponibilidade de 4 horas. Se você vai assistir essa aula na quinta-feira à noite e a próxima aula você assiste na sexta-feira à noite, você que vai ver. Mas nós precisamos que vocês tenham 4 horas semanais, certo? Isso é fundamental. O que mais? Disponibilidade de 4 horas semanais para estudo dos temas abordados em aula. Então, vocês precisam ter 4 horas para assistir às aulas e 4 horas para estudar os temas que foram abordados na aula. Isso é o mínimo que vocês precisam ter. Professor, 4 horas, professor. Meu Deus do céu, eu vou ficar 4 horas estudando isso aí? Professor? Pelo amor de Deus. Qual o problema? Se for necessário. Não, professor, em meia hora eu aprendo tudo. Aí é contigo. Professor, não preciso nem estudar. Só assistindo às aulas eu já sei tudo. É? Então tá bom. Todo mundo aqui tem mais 18, né? Tá bom. Então, responsabilidade é de vocês. Disponibilidade de 2 horas para leitura sobre os temas da próxima aula. O quê? Nós vamos ter que ler o que vai ser apresentado na próxima aula, além de ter que estudar aquilo que foi apresentado na última aula? Gente, fazer a leitura prévia facilita quando vocês forem assistir às aulas. E muito, e muito. Professor, aqui eu tenho experiência suficiente para saber que isso não vai ser feito. Se for feito, isso é excelente. Pela minha experiência, isso não é feito. Se não é feito, use essas 2 horas para estudar o tema abordado. Ou seja, 6 horas de estudo no mínimo por semana. Tá? Acesso à plataforma AVA, Moodle. É importante que vocês tenham esse acesso. Né? Eu coloquei aqui pela plataforma decidida pelos próprios estudantes. Por quê? Porque, como eu disse, nós estamos trabalhando hoje no Moodle. Mas se vocês falarem, não, professor, vamos para o Google Student, vamos para o Microsoft Teams, a gente vai para lá, 365, né? Vai, testa, mas não vejo diferença. Então, aí fica a critério de vocês. Tá? Tá. Os objetivos das unidades. Qual é o objetivo das unidades? Tá? Então, primeiro de tudo, que é importante que vocês tenham, lembrar os conceitos de matemática, de física que vocês trazem com vocês. Professor, eu não lembro nada do 9º ano. Lembrar, vocês podem não lembrar, mas está aqui. Como é que você sabe, professor? Gente, é igual aprender a andar de bicicleta. Se você aprendeu a andar de bicicleta com
4 anos de idade, nunca mais andou, com 70, 80 anos de idade, se você subir numa bicicleta, você vai saber andar. Você pode titubear, mas você vai saber andar. Ah, professor, se eu aprendi a nadar com 6 anos de idade e nunca mais nadei. Se você pular na piscina com 80, 90 anos, você vai saber nadar. Tá certo? Você aprendeu. E se eu não aprendi? Então não faz isso não. Então não testa seu avôzinho, sua avózinha não. Tá? Ah, vou jogar meu vô na piscina para ver se ele sai nadando. Não faz isso não. Então, se aprendeu, beleza. Então tudo aquilo que a gente aprende, fica. Aquilo que nós não aprendemos, nós podemos aprender tomando como referência tudo aquilo que a gente aprendeu antes. Por isso que é lembrar. Lembrar é importante. Professor, então vou me forçar para lembrar? Não, gente. Trabalha com calma, sossegado e vai lembrando aos poucos. Tá? Entender os novos conceitos relacionando-os com os prévios. Isso nós vamos fazer. Nós vamos orientar vocês porque fazem isso sempre fazendo analogias com aquilo que vocês viram antes. Tá? Aplicar os conhecimentos em várias situações. Nós vamos fazer isso também. Então vai ter aplicação. Então nós vamos pegar, por exemplo, sistema de forças, aplicar em polias. Então nós vamos trabalhar com tudo isso aí, vocês vão ver. Vai ser bem interessante. Fazer análise da situação, do sistema físico. Né? O que é isso? É administrar o problema. Como que eu administro o problema, professor? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão observar o problema, ler o problema, interpretar o problema para depois resolver. Olha, eu diria para vocês que 90% do esforço para resolver um problema é aqui. 90% é a organização. Organizou? Você deslancha, você vai embora. Tá? Você vai. Então, a análise é importante. Avaliação crítica. Né? Avaliação crítica. O que é avaliação crítica? É você se deparar com o problema e criticar o problema. Perceber os detalhes desse problema e fazer uma crítica racional. Saber o que significa aquilo, saber até onde você pode ir, saber quais são as referências, não bibliográficas, as referências que você pode tomar na sua própria mente para poder resolver aquele problema, distinguir uma situação de outra, entendeu? Saber quando fazer analogia e quando não fazer. Tudo isso faz parte da avaliação da questão, da situação-problema. E por fim, criar. Quando você está na fase da criação, você cria os próprios problemas, não para você. Porque pode ser para você também, às vezes você fala, mas será que isso dá certo? Esse será, você já está criando. Então, quando você cria a situação, você já passou por todos os outros objetivos da unidade. Tá? O nome disso aqui é taxonomia de Bloom. Certo? É o método que você pode ter para você verificar a sua aprendizagem. Tá? Eu vou ajudar vocês nisso, mas lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. O professor precisa decorar isso? Não precisa decorar nada. Absolutamente nada. Não precisa decorar. Certo? Aqui tem outras questões que eu não vou entrar em detalhes. Tá? Tem avaliações também, etc. E esse é o fim do guia de estudo. Tá? Sobre o guia de estudo, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguma dúvida? Eu vou interromper o compartilhamento. Tá?
Então, nós já vamos terminar. Gente, as minhas aulas não costumam ser de 2 horas, tá? 7h30 às 9h30. Não gosto de fazer isso, porque como eu falo muito, então fica meio bem complicado mesmo eu trabalhar dessa forma, né? Falando muito. Então eu paro por volta de 9 horas, às vezes vai um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas é o suficiente para que a gente possa ver o conceito, tá? Bom, vou fazer uma pergunta para vocês, para que a gente possa encerrar, mas encerrar com qualidade, tá? Fazer uma retomada, né, do que a gente conversou. Nós apresentamos o plano de ensino, é muito importante que vocês entrem no AVA, leiam o arquivo, leiam o plano de ensino, verifiquem se está tudo ok. Está tudo ok? Beleza. Não, professor, não está ok. Nós não concordamos com isso, isso, isso e isso. Tragam para mim. Vamos entrar num acordo, tá bom? Eu preciso disso de vocês. Tá? Guia de estudo. Vai lá no AVA, pega o documento, guia de estudo, observe com carinho todos os detalhes. Professor, não concordo com isso. Traga para nós e nós vamos conversar. Tá bom? Então, até aqui, tem alguma questão que vocês queiram levantar? Alguma dúvida? Alguma ansiedade? Alguma consideração? Alguma constatação? Enfim, vocês querem se manifestar sobre algum assunto? Por que eu estou falando isso? Inclusive sobre a questão da conexão, questão da internet, tudo isso. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem fazer alguma pergunta? Pode se manifestar. Ok. Tá, então eu vou encerrar a gravação, tá? Então nossa aula está oficialmente encerrada agora, mas eu vou encerrar a gravação, aguarda um pouquinho.